Boa noite, meus irmãos. Hoje, primeiro domingo de junho, dia do homem batista. Louvamos a Deus por essa memorável data em que nós damos graças ao nosso Deus por usar homens, servos seus, para a expansão do reino do nosso Deus. Agradecemos a Deus por esta data memorável, por homens que foram usados e que são usados para expansão do reino de Deus aqui na terra. A união masculina faz uso do texto da palavra de Deus registrada por Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, que tem uma expressão muito importante de muita responsabilidade para todos nós, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. É uma responsabilidade muito grande. Por isso nós usamos esse texto, tiramos deste texto o tema da união masculina, que diz, expandindo missões aqui e no mundo. Uma responsabilidade de cada um de nós, em testemunhar sobre as coisas na qual temos visto e temos ouvido, sobre a obra que o Senhor tem feito na vida das pessoas, dos homens, daqueles que precisam ser salvos por Jesus. Por isso, irmãos, devemos assumir essa responsabilidade a cada dia, a cada instante, a cada momento, e demonstrarmos com as nossas vidas o que Jesus tem feito e o que Ele pode fazer ainda mais. Nós vamos cantar, irmãos, o hino, que é o hino oficial dos homens batistas, cantor cristão 422, Trabalho Cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguindo o caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Neste momento, nós vamos passar a palavra ao pastor Emerson, que estará recitando o compromisso dos homens batistas,
e tem uma parte interessante nesse compromisso que no final diz, se assim não for, para que nasci? Se assim não for, anunciar, testemunhar do Evangelho de Cristo, para que nasci? Ouçamos o pastor Emerson. Prometo esforçar-me por uma vida de homem batista, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, dar tudo o que puder para o sustento de missões e, pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Se assim não for, para que nasci? Estaremos orando nesse instante, agradecendo a Deus pelo privilégio de ser homem batista, de estarmos trabalhando em prol do reino de Deus. Estaremos nesse instante louvando e agradecendo ao Senhor através da oração. Grandioso Deus e eterno Pai, agradecemos por mais um culto nessa noite. Agradecemos a Deus também, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem dado em nossas famílias, na nossa igreja, Senhor. Hoje também agradeço a Deus pelo dia do homem batista. Que seja um dia abençoado em nossas vidas, Senhor. Tudo te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento nós vamos passar a palavra ao Ministério de Louvor, que estará também adorando ao Senhor neste dia tão especial, com um louvor que tem a ver com o homem batista. Louvemos ao Senhor com o Ministério de Louvor. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se eu estou aqui. Aqui.
Graças a Deus, meus irmãos. Grande responsabilidade sobre nossos ombros, homens de Deus. Portanto, não nos permitamos desfalecer, mas vamos buscar a Deus juntos, a fim de conseguirmos superar os grandes desafios que temos pela frente. Muitas lutas, tribulações que todos os dias enfrentamos neste mundo. Orem por nós, irmãos. Orem por todos nós, homens de Deus, homens batistas do Brasil. Amém. Vamos ouvir uma inspiração musical pelo nosso irmão Fernando. E logo após, o pastor Paulo Maurício estará com a palavra. Ando com coro celeste, vem-nos de longe o rumo, voz de suspiro de alento, voz inefável de amor, eis que após tempestade vem a bonança embalar o coração perturbado, dando-lhe calma sem paz. Ó doce voz que me vem embalar meu coração, vem, Senhor, confortar, se no crepúsculo da tarde pode adiante chegar, lá no profundo das trevas vais ver a estrela brilhar, servindo as trevas da noite, tens porventura temor, não desanimes que logo há de brilhar no alvo. Ó doce voz que me vem embalar meu coração, vem, Senhor, confortar, e se nas lutas da vida sente tristeza e dor, há de raiar novo dia, cheio de luz e do sol, eternamente com Cristo vamos a paz desfrutar, e alegria perene hemos de tê-la no lar. Ó doce voz que me vem embalar meu coração, vem, Senhor, confortar. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez. Hoje, no meio batista, se comemora o Dia do Homem Batista. E é claro, nós não poderíamos deixar de trazer uma palavra de Deus para os homens batistas da Segunda Igreja Batista de Alcântara e também para todo o povo do Senhor. Os homens têm usado um texto como sua divisa, Atos capítulo 4, verso 20, mas eu quero pedir licença a você, nesta noite, para lermos o capítulo 4 de Atos, os versos de 14 a 21. Então,
livro de Atos, capítulo 4, os versos de 14 a 21. O texto da palavra do Senhor vai nos trazer as seguintes palavras. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nada, que nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. O tema que quero refletir com os irmãos nessa noite, nessa oportunidade, é falando de Cristo aos outros. Falando de Cristo aos outros. Essa é uma tarefa que recebemos como homens e mulheres de Deus, de falar do amor de Cristo a outras pessoas. Existem muitas pessoas que vão acreditar na palavra de Deus que nós levaremos até elas. Porém, existirão algumas pessoas que não darão crédito. Isaías vai dizer como darão crédito, ou quem dará crédito à nossa pregação. É claro, meus irmãos, isso não deve servir de desestímulo, porque quando pregamos a alguém e alguém não reconhece ou não entende, ou não aceita esta boa palavra de Deus como sendo importante para a sua vida. O mais importante é que nós não nos calemos, que nós não deixemos de falar. A palavra de Deus diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão naqueles de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não forem enviados? Então precisamos estar nos sentindo encorajados para irmos, para falarmos do amor de Deus, para pregarmos esse Jesus Cristo. Esse texto do capítulo 4, ele é um complemento do que o capítulo 3 vem nos falando no livro de Atos, que narra a experiência em que Pedro e João estavam indo ao templo adorar ao Senhor. Você, por certo, já leu esse texto e já conhece a sua história, porém quero mencionar aqui esses fatos que são interessantes para continuarmos refletindo sobre o tema falando de Cristo aos outros. Veja bem, Pedro e João estavam indo ao templo servir e adorar ao Senhor. E chegando no templo, na porta formosa, encontraram um homem que estava ali pedindo ajudas. Aqueles homens de Deus olharam para aquele homem e disseram para eles: não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada que você imagina, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, que para nós é precioso, isso são minhas palavras, é claro, mas o que eu tenho em nome de Cristo Jesus, nós te damos. Levanta e anda. Para aquele homem, muito melhor do que uma moeda, muito melhor do que dinheiro, porque o dinheiro daria a ele a possibilidade de adquirir alguma coisa naquele momento, mas a cura física daria a ele a restauração não somente da sua saúde física, mas devolvia ou dava àquele homem a dignidade social, humana, porque ele já não mais seria um mendigo, ele não mais seria um pedinte, ele não mais seria alguém marginalizado pela sociedade. Aquele homem não seria mais visto pelas pessoas apenas como um pedinte,
alguém digno de misericórdia por parte das pessoas. Mas o desejo do coração de Pedro e João era que a vida daquele homem fosse restaurado à dignidade de vida. E assim o fizeram, deram àquele homem algo muito mais precioso do que ouro e prata. A palavra de Deus diz assim: porque não foi com ouro nem prata que foste comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de Cristo Jesus. Por isso Pedro e João vão dizer para aquele homem: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos que é precioso, em nome de Cristo Jesus, receba. A honra e a glória naquele momento não era para Pedro e João. A honra e a glória daquele momento não era para o grupo dos discípulos, mas a honra e a glória daquele momento era para o nome de Jesus Cristo, porque foi em nome de Jesus Cristo que Pedro e João realizaram aquele milagre. Isso se tornou notório, se espalhou. Notícia é assim mesmo. Já percebeu também como nos nossos dias as notícias correm e voam com uma rapidez extraordinária? Principalmente nos nossos dias em que a mídia social nos dá a possibilidade, ou a internet nos dá a possibilidade de fazermos com que a notícia possa correr numa velocidade extraordinária. Porém, naquele tempo, Pedro e João não tinham internet, WhatsApp, não tinham YouTube, não tinham Instagram e nada, ou Facebook, para postar o que havia acontecido na Porta Formosa. Mas a notícia, mesmo assim, se espalhou por todas as pessoas. Me chama a atenção, porque a bênção de Deus para a vida daquele homem, e porque Pedro e João chegaram à conclusão de que eles não poderiam deixar de falar de Cristo a outras pessoas, porque eles haviam abençoado aquele homem. E o texto vai dizer que não era um homem de pequena idade ou novo de idade. O texto vai dizer que aquele homem ele tinha mais de 40 anos de idade. O verso 23 vai dizer que aquele homem era um homem, verso 22, digo, não 23, mas 22, pois tinha mais de 40 anos um homem em quem se operara aquele milagre, verso 22 do capítulo 4. A bênção de Deus chegou não somente para aquele homem, mas o texto vai dizer que as pessoas que ouviram falar do milagre, que ouviram falar do que Deus havia feito, começaram a ser contagiadas. Algumas palavras ditas por Pedro e João foram muito marcantes na vida daquelas pessoas. E eles disseram para aquelas pessoas, no verso 19 do capítulo 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O Senhor mesmo, ele havia operado na vida daquelas pessoas. O capítulo 4 vai dizer que vai narrar que as pessoas estavam acreditando. E por conta deste episódio, agora Pedro e João, digo não Paulo, mas Pedro e João, estão passando por um momento de apuros ou de aperto diante dos principais homens daquela cidade. Porém, eles não deixaram de falar do amor de Deus, eles não deixaram de falar de Cristo aos outros, e isso redundou em uma bênção tremenda. O capítulo 4, no verso 4, diz que, muitos dos que ouviram a palavra, creram na palavra. E diz mais, que chegou o número desses homens a quase 5.000. A quase 5.000. Pedro e João disseram: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos em nome de Cristo Jesus. Não só aquele homem foi impactado pela palavra de Jesus, mas o texto vai deixar muito claro que quase 5.000 pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus, passaram a acreditar de que Jesus é capaz de mudar e transformar a vida do ser humano. Falando de Cristo aos outros, nos faz refletirmos exatamente sobre a pergunta, ou sobre a pergunta que fora feita a Pedro e a João: em nome de quem vocês fizeram isso? Em nome de quem? E a resposta que Pedro e João dão àqueles homens diz que era justo eles seguirem a Deus e não os homens. E eles disseram aqueles homens: nós não podemos deixar
de falar do que temos visto e ouvido. Capítulo 4, verso 20. Nós não podemos deixar de falar. Nós, meus irmãos, também não podemos deixar de falar. E talvez a sua pergunta nessa noite seja: pastor, por que é que nós não podemos deixar de falar? Quero te dar 4 motivos para que você possa compreender por que é que nós não podemos deixar de falar. Por que é que você, homem batista, não pode deixar de falar do amor de Deus? Por que você, MCM, mulher cristã em missão, não pode deixar de falar do amor de Cristo? Por que você, salvo por Cristo Jesus, não pode deixar de falar do amor de Cristo Jesus? A primeira ideia que trago para você: não podemos deixar de falar do amor de Cristo, ou não podemos deixar de falar daquilo que em Cristo temos visto e ouvido, porque quem nos mandou é poderoso para nos sustentar. Que coisa interessante. O verso 10 do capítulo 4 vai dizer assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Sabe por que esse homem foi alcançado? Sabe por que ele foi curado da sua enfermidade física e também da sua enfermidade espiritual? Porque aquele que nos mandou, ou seja, em nome daquele em quem nós falamos, ele é poderoso para sustentar. E foi ele que operou através de nós este milagre. Me chama a atenção porque as pessoas ficaram abismadas com o fato. O capítulo 3, do verso 12, diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nós, ou por nosso próprio poder ou santidade, fizéssemos dar a este homem? Nós não temos nenhum poder, mas o poder é daquele a qual nos chamou. Nós não podemos deixar de falar, porque quem nos mandou, ele é poderoso para nos sustentar e para honrar a nossa fé. Por isso Pedro e João disseram: nós não podemos deixar de falar. Você, meu irmão, minha irmã, você não pode deixar de falar, porque aquele que te chamou também é poderoso para mudar a sua vida e para sustentar a sua vida. E aquilo que você tem pregado, a mensagem que você tem pregado, ele é poderoso para sustentar as verdades que ele mesmo plantou no seu coração e na sua mente. Por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Segundo, porque não haverá salvação para o homem se Cristo não lhe for anunciado. Não haverá salvação para o homem se Cristo não lhe for anunciado. Não existe nenhum outro meio do homem alcançar a salvação. Não é purgando por pecados, não há possibilidade de salvação. Não há possibilidade de alcançar a salvação em vela acesa. Não há possibilidade de alcançar a salvação em expiação de pecado. Não há possibilidade do homem alcançar salvação por causa dos seus próprios méritos, como quem diz assim: não, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca matei, nunca xinguei, não faço mal a ninguém, não falo mal de ninguém. Isso não é suficiente para que o homem seja salvo. O verso 12 do capítulo 4, Pedro e João vão dizer assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação só é possível em Cristo Jesus. E se nós não falarmos desse Cristo, e se nós não pregarmos esse Cristo, como as pessoas conhecerão? Como as pessoas irão alcançar a salvação? As pessoas estarão eternamente destinadas à separação de Deus? Não! Há solução para o problema do pecado. Há solução para o problema da morte eterna, que é Cristo Jesus, que pode dar ao homem a certeza da vida eterna. Não haverá nenhum outro meio do homem alcançar a salvação. Por isso nós não podemos deixar de falar. Porque não há salvação em outro lugar, porque não há salvação em outro meio, só em Cristo Jesus. Nenhum outro nome há dado entre os homens, nem debaixo dos céus, pelo qual o homem possa ser salvo. Não podemos deixar de falar, porque Cristo é a salvação e a solução para a vida do ser humano. Um terceiro aspecto,
não podemos deixar de falar, porque Deus é real em tudo e todos. O verso 14 diz assim: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Algumas pessoas tentavam impedir com que aqueles homens pudessem pregar o Evangelho e falar do amor de Deus. Eles queriam arrumar uma forma, ou conseguir uma forma de apagar aquilo que havia sido feito por Deus através de Pedro e João. O verso 6 diz que Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João Alexandre, todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, perguntaram: com que poder e em nome de quem vocês estão fazendo isso? E é interessante porque eles chegam à seguinte conclusão, vejam só o verso 16, dizendo que havemos de fazer a esse homem. O que deveremos fazer a esse homem? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. A prova viva do milagre de Deus estava presente em carne entre eles, que era aquele homem. O verso 14 diz que ali estava presente aquele homem. Deus era real na vida de Pedro e João, como Deus era real na vida daquele homem. O verso 14 diz: vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contra. Não tem como contradizer. Nós não podemos deixar de falar, porque Cristo é real. Assim como foi na vida de Pedro e João, e foi na vida daquele homem, e foi testemunhado a muitas outras pessoas de que Cristo é real. Em tudo e em todos, Cristo é real. Por isso nós não podemos deixar de falar. Quarto e último aspecto, não podemos deixar de falar de Cristo com os outros, porque quando Deus age, as pessoas são libertas e a glória é do seu nome. Interessante, o verso 21 vai dizer: mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Deus, quando age, as pessoas são libertas. E aqui o texto faz menção de que aquelas pessoas já não estão mais escravizadas pelo pecado, porque Cristo foi real na vida daquelas pessoas. Por isso não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque quando Deus age, as pessoas são libertas, e a glória não é nossa, mas a glória é do seu santo nome. Pense bem nessa noite sobre isso. Talvez você que me ouve nessa noite, talvez você que tenha recebido esse vídeo, essa mensagem, talvez você ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus. Pense e reflita de que Deus é real, e de que o amor de Deus é também para com a sua vida. É para que você possa crer, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha certeza da vida eterna. Só existe um meio do homem alcançar a salvação, que é através de Cristo Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, corra para Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Fale com Jesus hoje, nesta noite. Entregue a sua vida a Ele. Talvez você diga: mas pastor, não tem ninguém aqui para fazer um apelo, para eu levantar a mão. Você não necessita disso. Todo aquele que clamar o meu nome será salvo. Promessa de Jesus. Aí é onde você está. Ore, fale com Deus, e Ele ouvirá a sua oração, e a salvação será ministrada à sua vida, e o seu nome será escrito no livro da vida, porque Deus, em Cristo Jesus, também tem poder para fazer isso na sua vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Por isso, meu irmão, minha irmã, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque Deus tem feito coisas tremendas e extraordinárias. E o mundo precisa saber que Deus amou o mundo, e Deus ama o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, chegamos ao final do nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Meu muito obrigado a você, meu irmão, meu muito obrigado a você, minha irmã, que tem participado desses momentos de culto, mesmo estando privados de estarmos em nossa igreja, mas tem participado aqui conosco. Minha gratidão ao Senhor pela vida dos homens da Segunda Igreja Batista de Alcântara, e por que também não dizer a nossa gratidão a Deus pelo dia do homem batista,
Também agradecer ao Senhor pela União Missionária de Homens Batistas do Brasil e também pela União Missionária de Homens Batistas Fluminense e União Missionária de Homens Batistas Gonçalenses. Homens de Deus que têm investido a sua vida para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Deus a todos abençoe grande e abundantemente. Para nós foi motivo de grata satisfação passarmos esse tempo aqui. Queremos desejar a todos uma semana de bênçãos, de alegrias e vitórias. Que esta semana que se inicia seja uma semana de muitas alegrias, de vitórias e conquistas, e que já estejamos vislumbrando a possibilidade de retomarmos as nossas atividades e retornarmos ao templo para ali cultuarmos ao Senhor. Ore por isso. Peça a Deus que esteja nos ajudando e nos abençoando como tem feito em todo o tempo. E que assim seja para a alegria do nosso coração. Sempre temos dito ao final de nossos cultos que gravamos esses vídeos e o fazemos no intuito de alcançarmos as nossas ovelhas da Segunda Igreja Batista de Alcântara. Mas eu, e assim como as nossas ovelhas, tenho compartilhado esses vídeos. E a minha oração por você nesta noite é que, se essa boa palavra chegou para você, que ela abençoe a sua vida, a sua semana, a sua família, que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua vida. Quando for possível, venha em nossa igreja, venha nos conhecer, venha nos visitar, venha participar conosco de um momento de culto, de louvor e adoração ao Senhor. A Segunda Igreja Batista de Alcântara, sim, fica na Avenida Donício da Gama, no número 560, entre as antigas ruas 7 e 8, aqui no Jardim Catarina. Será um motivo de muita alegria receber você aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. Receba um abraço caloroso, fraterno e amigo da Segunda Igreja Batista de Alcântara e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.